Libertadores, Libertadores. Ah, meus amigos, há um ano atrás nós estávamos sob o comando de Duílio Monteiro Alves. Sim, com um time velho, sem conexão com a torcida, sendo humilhado em casa pelo Bahia, tomando uma goleada de 5-1. Correndo sérios riscos de rebaixamento, faltando 3 jogos para o fim do Brasileirão 2023. Hoje, um ano depois, contra o mesmo Bahia, olha só a coincidência, temos outra administração, conseguimos tirar os sanguessugas que estavam há tantos anos do nosso amado Corinthians, outro time, meus amigos, com muito mais futebol e identificação com a torcida. E olha só, rumo a Libertadores, depois de uma reconstrução completa no time e em todos os departamentos do clube. Yuri Alberto e Matheus Bidu eram os únicos titulares em 2023, naquela humilhação contra o Bahia que tomou de 5-1, e foram titulares hoje novamente. E esse jogo era para salvar 2 anos, meus amigos. Que jogo importante, tanto para salvar nossa temporada de um fiasco que quase foi um fiasco em 2024, a reconstrução seria difícil, todo mundo sabia disso, mas não sabia que seria tão sofrido assim desde o Paulistão quanto no Brasileirão, e 2025, que por isso nos permitia ter um planejamento ainda mais fortalecido com as principais competições para o Corinthians disputar em todas as frentes. E pô, seria a 8ª vitória seguida também. O Corinthians nunca na história do Campeonato Brasileiro conseguiu esse feito. E aqui ó, desde a estreia desse cara aqui ó, o Vampirão, 20 jogos, agora 21, né? Mas isso daqui era a tabela antes desse jogo contra o Bahia. E a gente era o 3º colocado desde que o Ramon Dias estreou no Corinthians. 3 pontinhos apenas atrás do Internacional, que com esses 3 pontos de hoje a gente equipara a melhor campanha desde que eles chegaram no Coringão. Claro, eles estão com um jogo a menos, toda essa galera aqui, mas sim, o Corinthians tem 41 pontos desde que a família Dias pôs o pé lá em Itaquera. Cara, outra coisa massa, a conexão do time com a torcida cantando, gritando, apoiando os jogadores nome a nome antes da bola rolar. Quando que isso acontecia, meus amigos? Faz muito tempo que a gente não tinha isso. Outra coisa massa também, todo corintiano inclusive está buscando saber sobre política do clube. Isso daqui também não acontecia, tamanho engajamento, porque a gente sabe e está tentando buscar o melhor para o time em todas as esferas. Não basta a gente cantar, apoiar em campo, a gente tem que cobrar fora dele também, para que a gente tenha um Corinthians bem administrado, que vai acabar refletindo no que a gente realmente quer, né? Um time que nos traga alegria. A escalação do Corinthians se manteve a mesma, muito massa, inclusive falei no vídeo anterior aí, que aconteceu um fato muito curioso, 11 jogadores estavam pendurados no jogo contra o Criciúma e nenhum deles acabou levando o 3º cartão amarelo. Então nos possibilitou colocar novamente esse time em campo titular aí, coisa que vai dando entrosamento, os jogadores vão ganhando confiança, a gente vai conseguindo um padrão de jogo, coisa que também novamente faz quanto tempo que a gente não tinha. Seria interessantíssimo se a gente conseguisse levar esse time titular para a próxima temporada, conseguir reforçar peças pontuais. E novamente, outra coisa que faz muito, olha, coisas básicas que o Corinthians não tem, conseguir manter uma equipe. Cara, a gente não tem isso desde 2012 para 13, que a gente foi campeão de Libertadores e Mundial, e a gente conseguiu manter o time, ainda reforçou em pontos importantes, como por exemplo a chegada do Pato. Todo mundo foi a favor naquele momento, foi uma grande contratação do cara vindo do Milan na Europa pro Corinthians. Depois a gente sabe que não deu certo, mas sim, naquele ano a gente conseguiu manter. Depois disso, nunca mais. A gente conseguiu times para ser campeão, por exemplo, o Brasileirão de 2015. Se a gente mantivesse aquele time, certamente a gente conseguiria coisas importantes em 2016. Só que não, foi tudo desmanchado. E aí por diante, qualquer título, qualquer jogador em boa fase, o cara pega a malinha dele e vai embora. A gente nunca consegue manter um time e um jogador para fazer história aqui no Corinthians. E um time qualificado para conseguir conquistas sequenciais. Vamos tentar fazer isso para a próxima temporada? Já seria uma coisa incrível o Corinthians manter essa base titular para o ano que vem. Principalmente esses caras aqui, olha, meu Deus, isso daqui são dados antes do jogo. Cara, aconteceu o jogo, quanta coisa mudou. Vamos colocar aqui, ó, 16 jogos? Beleza, 16 jogos. Quantos gols? Mais 3 gols deles, né? Porque teve um do Yuri e 2 do Memphis. Então a gente já pode ir para 34 gols e, pô, teve participação pra caramba, porque participação é assistência ou gol. No primeiro
foi uma assistência do Yuri e gol do Memphis, então mais 2 aqui. No segundo gol do Yuri, depois foi o Carrilho, né, que foi deu assistência, então só conta mais um e mais um também que foi um gol de falta, bola parada do Memphis. Então mais 4 participações para gol deles aqui também. Então, meu Deus do céu, todo jogo a gente tem que ficar atualizando informações, porque esses caras não param de aumentar seus números. E pô, falando de números, não tem aplicativo melhor que o SofaScore, nosso patrocinador do canal. Você pode ter o aplicativo gratuito, baixando através do link aqui embaixo na descrição. De quebra, você vai ajudar o canal, porque todo o download realizado através desse link que está na descrição e no comentário fixado, ou até mesmo aqui ó, no QR Code, o SofaScore acaba nos dando uma comissão e acaba patrocinando esse projeto para continuar ativo aqui no YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando dessa forma. E que time, meu irmãozinho, o Carrilho é tipo o Gerson. O Gerson é um cara esta classe aqui no Brasil, né? Joga demais. E o Carrilho joga muito estilo Gerson, ele tem o domínio do meio de campo. Jogador elegante, passada larga, inteligente, bons passes. Cara, que jogador o Carrilho. E pô, mais um ponto pro Vampirão, porque foi ele quem trouxe. Eles jogaram, treinaram, trabalharam junto na Arábia Saudita, coisa que facilitou inclusive quando ele chegou aqui. Eles já conheciam o futebol do peruano e conseguiram encaixar ele de uma maneira mais rápida no time do Corinthians, potencializando seus resultados. E foi ele que começou a jogada do primeiro gol do Memphis, hein? Vamos falar? Vamos destrinchar os gols aqui. Cara, que lindo passe. Foi um passe que exigia, assim, muita qualidade de quem estaria recebendo. E ó, o Yuri conseguiu esse domínio incrível, matou, já colocou na frente, dando uma assistência primorosa pro Memphis, que tem muita estrela. Contou com a sorte, mas a sorte só ajuda os trabalhadores, os vencedores, meus amigos. O Yuri tá on fire, hein? Meu Deus do céu, cara. Quando tudo dá certo pra ele. E o Memphis, hein, flopou a contratação, né? Todos os rivais estavam torcendo contra, falando que não ia dar certo. O cara aceitou vir pro Corinthians quando a gente estava na zona de rebaixamento, meus amigos. Sim, isso é coisa de cara que confia no seu próprio taco. Lá ele. Memphis Depay, meus amigos, ele estava até outro dia jogando Champions League. Outro dia mesmo, em 2024. Ele estava jogando Champions League, ele estava sendo camisa 10 da Holanda numa excelente campanha na Eurocopa 2024. E agora tá aí, ó, cravando contra o Bahia, jogo após jogo, dando assistência, levando o time que estava na zona de rebaixamento rumo à Libertadores 2025. Você é top, cara. Pô, e tem que agradecer Esportes da Sorte, não tem como. Que parceria incrível que foi com o Corinthians. Eles acertaram em cheio na contratação midiática. Que parceiro, eles acabaram trazendo um cara que pode se tornar um dos ídolos da história do Corinthians. Tem noção disso, meus amigos? Dentro de campo já é notório que ele tá entregando muito. Ele é um cara novo ainda e de qualidade muito, mas muito superior a tudo que a gente tem por aqui. E fora de campo, cara, combinou, casou com o Corinthians também. Então, Esportes da Sorte, muito obrigado. Pô, e os rivais estavam, cara, caindo em cima. Eu lembro quando o Memphis chegou, né, pô? Nós na zona de rebaixamento, o já rebaixado Corinthians, né, segundo muitos. Como que ele arcaria com 3 milhões de salário? Lembra, todo mundo virou especialista e estava com medo de o Corinthians falir, se preocupando com as nossas finanças. Tá de sacanagem? Chora, antizada. Outra coisa que eu tenho que puxar também, quem se lembra aí, meus amigos, foi um pouco antes do Memphis aceitar vir pro Corinthians. A gente... Pô, meu cachorro começa a latir justo agora, pô. Ele tá com raiva do Arthur Cabral, hein? Com certeza. Chances de rebaixamento acabam afastando Arthur Cabral do Corinthians. Cara, jogador que não confia no seu próprio talento é isso, ó, meus amigos. O Benfica acabou aceitando o propósito, mas a vontade do jogador brecou o acerto. O cara tava com medo de vir pro Corinthians e ser rebaixado. E, pô, precisou vir Memphis Depay, vir pro Corinthians, sim, na zona de rebaixamento e fazer essa campanha absurda que ele tá fazendo desde a sua estreia. Memphis, você é foda, cara. E, meus amigos, a gente tá com 2 meias de criação. Canhotinhos de alta qualidade. Pô, o Garro tá ficando um pouco mais tranquilo, até porque tá dividindo esse protagonismo e a responsabilidade da criação de jogadas com o Bidon. O moleque tá jogando demais, meus amigos. A gente tem que se blindar também, ter 90% do passe dele. A multa rescisória é alta. Augusto Melo, dá valor nesses caras aí, principalmente nos pés da base. E pô, durante o jogo todo,
O Yuri vai procurar o Memphis procura o Yuri, sem nenhuma vaidade, pensando sempre em prol do Corinthians. Zero individualismo, cara. Quanto tempo que a gente não via isso também. Se for pegar, por exemplo, a última dupla que deu certo ali com o Yuri, o Roger Guedes, cara, era uma briga de vaidade, de egos ali, que a gente via que não era em prol do Corinthians e cada um meio que era por si. Agora não. Por isso, inclusive, fica Yuri Alberto pra 2025, segundo gol do Coringão. Se liga, o goleiro saiu muito mal do gol, hein? Vamos combinar? Vamos colocar essa pontuação aqui primeiro? Pô, ele saiu mal igual o Bambam lá, o goleiro do Palmeiras, né? Que saiu totalmente errado, ele perdeu, parece que a referência do gol acabou deixando o lado do Yuri bater cruzado no gol aberto e o cara foi lá, cravou mais um e é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. E pô, o Yuri já deu uma assistência no jogo, fez mais um gol, alcançou a marca de 30 gols pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Verdade, não podemos esquecer que ele começou o ano mal, foi bem ali, razoavelmente bem no Paulista, começou muito mal o Brasileiro, foi bem em Copas e agora melhorou na reta final do Campeonato Brasileiro também, alcançando excelentes números, os melhores números da temporada dele jogando no Corinthians e de toda a carreira dele também. E aí que eu entro com uma pergunta para vocês, vamos fazer aqui um pensamento. O Corinthians tem apenas 50% do passe do Yuri. Seria melhor a gente tentar explorar o lado futebolístico do Yuri ao invés do lado financeiro? As recompensas futebolísticas não seriam mais interessantes do que financeiras? Porque, por exemplo, se a gente fazer uma negociação ali de 20 milhões de euros, por exemplo, pelo Yuri, a gente teria apenas 10 milhões. Nessa negociação seriam o que hoje ali por volta de 60 milhões de reais? Para o Corinthians, sinceramente, não vai fazer tanta diferença nenhuma, não vai nos salvar financeiramente e a gente vai perder um grande cara, um ponto de desequilíbrio lá na frente que vai ser muito difícil de repor. A não ser, claro, se alguns times estiverem muito interessados e vierem bancarem e pagarem a multa rescisória, que é altíssima, é 80 milhões de euros. A cotação, mais ou menos 490 milhões de reais, o Corinthians tem metade disso. Mais de 200 milhões de reais, aí sim, financeiramente seria interessante para o Corinthians. Mas se a gente tem um contrato longo, pô, o cara ganha bem. Ele ganha um pouco menos de 2 milhões de reais aqui no Corinthians, se não me engano ali por volta de 1,7 milhões de salário no Corinthians. É muita coisa, meus amigos. Ele é jovem ainda e se fizer uma excelente temporada de 2025, eu tenho certeza absoluta que clubes de primeiro escalão da Europa virão atrás dele. Então, meu conselho para o Yuri fica: faz uma temporada nesse nível, completa no Corinthians, que eu tenho certeza que seleção brasileira e um grande time da Inglaterra, que é o teu sonho, vai vir atrás de você. A gente vai ganhar esportivamente e financeiramente também. Boas notícias, não quebrou. Então todo mundo só tem a ganhar, Yuri Alberto, fica. E é isso, ó, ele tá na torcida, pô. Tamo junto, Yuri. E pô, e esse gol, hein? Que golaço de falta do Memphis, meu amigo. Já é o segundo golaço de falta que ele faz pelo Corinthians. Já teve contra... Nossa senhora, que pancada. Já teve contra o Atlético e agora também contra o Bahia. Só mostra a confiança, cara, que ele tá de jogar nesse time. Confiança e vontade, né? Pra dar uma trauletada na cara da bola desse jeito, sem ângulo. É jogador de outro nível mesmo. E no segundo tempo completo, o Corinthians sempre esteve melhor, tomando as ações do jogo, colocou o jogo no bolso e inclusive isso daqui é um ponto a se destacar, coisa que o Corinthians estava comprometendo bastante. Quando conseguia abrir o placar, uma vantagem até de 2 gols, a gente ficava inseguro, porque o Corinthians não conseguia controlar o jogo e tá melhorando isso. Então é um processo, a gente vai conseguir trabalhar isso para o próximo ano se a gente der tempo para a comissão técnica trabalhar, inclusive também trazer boas peças, como foi o caso, por exemplo, do Carrilho, que já era jogador de confiança dele lá na Arábia. Eles têm, por exemplo, uma visão de mercado que pode acrescentar muito ao Corinthians na próxima temporada. Então vamos dar tempo, que eu tenho certeza absoluta que o Corinthians tem muito a evoluir. E pô, cara, quem diria, hein, a gente que tava há um tempo atrás e torcendo, fazendo contas e torcendo para quanto antes o campeonato acabar, a gente ali atingir, sei lá, 44 pontos e, pô, acaba 2024, agora a gente tá falando, pô, o último jogo na Neoquímica Arena, pô, só falta mais um jogo para acabar o campeonato. Se tivesse um terceiro turno, nós buscaria esse Brasileirão, meus amigos. O time tá com outra postura aí, inclusive nesses últimos jogos, em relação a isso de não ceder o resultado, não fraquejar, isso daqui é muito interessante. A realidade na tabela agora é essa, meus amigos. Com a vitória a gente já tá 4 pontos à frente do Cruzeiro, que vai jogar amanhã contra o Palmeiras. Sinceramente, cara, tanto faz o que acontecer no jogo da manhã.
entre o Cruzeiro e Palmeiras, porque o Corinthians vai conseguir essa 7ª colocação independente de qualquer resultado. A gente tá jogando muito mais bola que esses dois times. É até uma covardia esses dois times disputar com o Corinthians, que tá voando desse jeito, nesse nível, no final do campeonato. Doideira, meus amigos. A gente fez as projeções aqui que se o Cruzeiro empatar contra o Palmeiras, ele vai ficar ainda a 3 pontos e a gente vai disputar contra ele. Se a gente perder, por exemplo, do Grêmio na última rodada, a gente vai disputar em saldo. E o Corinthians já meteu 3 no Bahia hoje, o que ajudou bastante. Então o Cruzeiro precisaria fazer uma goleada, ele vai precisar de uma goleada contra o Juventude fora de casa para conseguir passar a gente na tabela. O Bahia não, porque o Bahia já estaria com o mesmo número de vitórias. Se ele ganhasse, ele já passaria a gente por causa desse critério de desempate. Mas o Cruzeiro não, se empatar com o Palmeiras e ganhar a última, ele vai ficar com 14 vitórias e aí entra saldo de gols pró, e o Corinthians tem muito a mais. Por exemplo, hoje são 6 gols de diferença, eles têm 2 gols de saldo, a gente tem 6, então ele precisaria meter 4-0 e torcer pro Corinthians perder também, 2 gols para eles conseguirem ultrapassar a gente também. Então, sinceramente, já tá quase 90 e tralalá% do Corinthians na pré-Libertadores do ano que vem. Reforço aqui a minha lembrança, hein? Se você ainda não tem as camisas dessa temporada, adquire agora mesmo na bandstore.com. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, comentário fixado. Lembrando novamente, se você não tem uma All Black, é um crime, meu amigo. Adquira a sua agora mesmo. E se você for pegar a modelo jogador, que eu acho mais bonita, pegue tamanhos acima para ela não ficar pequena. Se você usa M, pega G, GG. Se você usa G, GG, 2XG, GG, vai colocando lá em cima para não ficar muito apertado. Que pena, meus amigos. Novamente tô falando aqui, pô, o ano tá acabando, meus amigos. Não é possível, mas fica tranquilo que você não vai sofrer da abstinência de Corinthians. A gente não vai ver o Coringão em campo, desfilando esse lindo futebol. Mas eu vou trazer conteúdos pra gente continuar falando de Corinthians diariamente aqui no canal. Então se inscreve aí, seja sempre muito bem-vindo. Se está chegando agora, bem-vindo, amigo. Esse canal é pra você. Se você for anti, pô, nem se inscreve, nem chega aqui que você não vai curtir. Aqui a gente tem uma pitada grande de clubismo. E tem que ser, né, pô? Eu tô falando de Corinthians pra Corinthians, aqui é Corinthians, meu. Ah, como é bom ser Corinthians. Forte abraço, meus amigos. Vai Corinthians, e em 2025 a gente tem coisas incríveis esperando por nós.